Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Mais um domingo, mais uma vez reunidos aqui juntos, tá? Com os meus irmãos aqui, a Dudinha, a Dig, o Nando e o Nunes, aonde estaremos essa manhã falando sobre pequenos grupos. Por que estamos, durante o mês de junho, falando sobre pequenos grupos? Porque o tema da igreja esse ano é amar, cuidar e servir. Tá? Então, separamos o mês de junho para que durante todos os domingos de junho recebêssemos aqui no estúdio da igreja dois pequenos grupos, né? Dois integrantes de cada grupo, para que pudéssemos conversarmos um pouco sobre o tema amar, cuidar e servir no ambiente de pequeno grupo. Tá? Então, você que está na sua casa, gostaria primeiramente que você abrisse a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, verso 13. Amém, queridos? Tudo em paz aí com vocês? Tudo bem? Amém. Relaxados, Amém. tranquilos? Está tranquilo. Então, Marcos 3, 13 diz assim: Depois o quê? De escolher os 12, ou durante esse momento, né, que Jesus estava escolhendo os 12 discípulos, subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Irmãos, eu acho esse versículo maravilhoso, porque Jesus, o próprio Deus encarnado, escolheu 12 homens para homens que ele quis, diz o texto, e vieram para junto dele. Ou seja, a lição que eu tiro desse versículo, Jesus, que não precisava de ninguém, o Deus encarnado, 100% homem, mas 100% Deus na sua natureza, poderia andar sozinho. Tem o poder do mundo todo para resolver os seus problemas, para andar nessa vida só, sem precisar de mais ninguém. Criou um PG. Criou um PG. Né? Acho que foi o primeiro. Foi o primeiro, né? Então ele convidou esses homens para estar com ele. Tá? Então, se o próprio Deus, se o próprio Jesus convidou pessoas para andar com ele, quem sou eu, irmãos, para não convidar pessoas para andar comigo? Será que eu sou tão soberano como Jesus, tão suficiente, tão completo, tão poderoso, tão satisfeito? Será que eu consigo resolver os meus problemas sozinhos, carregar os meus fardos, minhas cargas? E lá no Getsêmani ele convidou os discípulos, fiquem aí orar por mim, né, antes de enfrentar a cruz. Convidou esses homens para orar por ele. E ele fez aquela oração que nós conhecemos: Pai, se possível, faça de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. E ali diz o texto que ele suou, né, transpirou gotas de sangue. Tamanho estresse, tamanha tensão pela cruz que ele iria enfrentar. E quem somos nós? Né? Não precisamos de ninguém para andar conosco. Fica a lição, fica o desafio. E aí eu convidei esses irmãos para que juntos pudéssemos conversarmos um pouco sobre isso. Tá? E a primeira conversa nossa aqui, para dar o start inicial: por que precisamos amar, cuidar e servir? Por que você precisa do amar, cuidar e servir? Quando você pensa nessas três palavras e na sua vida, o que vem na sua cabeça? Eu creio que seja um mandamento do Senhor, né? Que ele veio também amar e servir a gente, os discípulos naquela época. Então eu creio que se a gente quer seguir a Cristo, a gente tem que ser imitador dele. Tem. Então, pra gente seguir os passos dele, cuidando das pessoas. Exatamente. E quando você ama, cuida e serve, né, normalmente você também é amado, cuidado. Sim. E servido, né? Esse mandamento, ele impacta a nossa vida quando a gente tem essa convicção que esse mundo é um trânsito, cara. Sim. Esse mundo, desculpa, cara, meu irmão. Esse mundo, eu penso assim, que nós estamos nessa transição de vida, vivendo a vida como cristão, nós temos que ter a certeza, a convicção que nós vamos transcender disso. E aí esse cuidar, esse amar a pessoa, eu te amo, poxa, eu sei que nesse mundo aqui é transitório. Poxa, eu quero te levar, porque Deus me curou, Deus me amou. Sim. E eu tenho que ter essa transição, ter essa convicção. Eu tenho essa convicção, porque Deus vai me chamar agora, pode me chamar.
Eu quero amar. Então, começa por você, amando você, amando você, amando você, amando você. Sim. Exatamente. E é fato que nós precisamos, às vezes, de mecanismos, estratégias para que isso se torne um pouco mais concreto e facilite o cumprimento desses mandamentos, né? E o pequeno grupo hoje é um mecanismo, é um ministério, eu não gosto de chamar ministério porque para mim não é um ministério, para mim é ser cristão. Faz parte do DNA do cristão, faz parte do DNA de uma igreja. Quando você coloca dentro de uma caixa, as pessoas podem usar o seguinte argumento: ah, eu não tenho esse dom, eu não fui chamado para esse ministério, né? E aí você coloca o ministério numa caixa. Quem não foi chamado para o ministério, ah, não, eu já sou do ministério de louvor, eu já sou dos jovens. E a pessoa não vive essa relação porque entende que é um ministério e não o DNA de um cristão. Isso é o DNA do cristão, faz parte da vida do cristão. E o pequeno grupo hoje, né, nós temos hoje 24 pequenos grupos, 309 adultos envolvidos, né, incluindo jovens e adolescentes, fora as crianças. Então, hoje nós temos, se incluirmos as crianças, nós temos praticamente mais da metade da igreja envolvidos em um ambiente de pequeno grupo. Isso é uma extensão da igreja, né? Sim. É uma extensão da igreja. Isso. Então, nós temos mais da metade da igreja. Então, você olha o domingo lá de cima, então mais da metade da igreja hoje se envolve e cultuam a Deus nas casas durante a semana. Olha que interessante. A gente não tem essa noção, né? Mas esse foi um desafio nosso como igreja esse ano. A ideia era termos 20 grupos até o meio do ano. Nós nem chegamos no meio do ano, já temos 24. Né? Então, como que isso é vivido, Nando, dentro do ambiente de pequeno grupo? Amar, cuidar e servir. Como que se vive isso ali dentro? Eu creio que, né, a Duda falou, né, o amor é um mandamento, né? E quando Deus manda o homem fazer alguma coisa, aquilo é uma das coisas mais difíceis de fazer. Sim. É o amor, né? Deus mandou, amai-vos uns aos outros. Quando você ama, você serve, você cuida. E dentro do pequeno grupo é isso, né? Você diminui a extensão entre você e seu irmão, ou alguma outra pessoa à distância, né? E você acaba tendo um envolvimento com a pessoa. E dentro do evangelho, você acaba compartilhando a tua vida com ela. Então, você é amado e você ama. Sim. Então, esse ambiente pequeno grupo para amar e cuidar e servir é fundamental. Porque nós nos encontramos num dia da semana, mas todos os pequenos grupos têm grupos de WhatsApp do próprio pequeno grupo. Então, pedindo oração a semana inteira. Meus irmãos, vou naquela entrevista de emprego, meu filho não está bem, minha tia está no hospital. Então, os pequenos grupos têm esse papel, né, de amar, cuidar e servir 24 horas. Ou seja, além do ambiente de encontro, ainda existe esse cuidado extra ambiente de encontro, né? Exatamente. O cuidado, o serviço e o amor, ele supera aquele momento durante a semana de 1 hora, 2 horas. Se não fosse um pequeno grupo, meu irmão, eu acredito que muitos de nós não estariam na igreja. Sim. Porque os relacionamentos, eu tenho mais intimidade com os irmãos dentro do PG que irmãos que eu falo com você. Sim. Felipe, tudo bem? Mas dentro, cara, quantas vezes a gente experimentou coisas tão bacanas, né? E as pessoas sentem essa proximidade, principalmente quem está chegando. E é uma bênção, porque quando a igreja cresce, e o mundo está muito acelerado, as pessoas estão fazendo muita coisa, e os pequenos grupos, eles se adaptam ao dia da semana. Antigamente, aqui na nossa igreja, tinha um culto de terça. Sim. Mas tinha gente que na terça tinha um compromisso. Então, os pequenos grupos são adaptados. Por exemplo, meu pequeno grupo é de quarta-feira. Então, os irmãos que frequentam o meu pequeno grupo podem ir de quarta. Sim. O seu pode... Tem pequenos grupos hoje mesmo que está acontecendo de sexta-feira. Fora também os gêneros, tem casados, adolescentes, tem mulheres. Então, é fantástico como é que se diz, esse movimento dentro de uma igreja. Principalmente uma igreja que está crescendo tanto e, como vai ser dito aqui, está recebendo tantas pessoas. Sim, é um relacionamento que você cria com pessoas, às vezes, que você nem é tão próximo assim, né? Um exemplo nosso, o melhor momento que tem no nosso PG é o momento de oração, onde a gente compartilha nossas lutas, dificuldades, e ali onde a gente pode amar, estar com a pessoa e chorar mesmo, se ela está passando por uma situação, ou se alegrar com alguma notícia, alguma coisa que ela passou. Então, quando nosso pequeno grupo são só de mulheres, né?
E é muito bom esse tempo, onde a gente pode conhecer mais a vida da pessoa. Às vezes ela passa por uma coisa que a gente nem imagina, e a gente pode estar cuidando, amando e servindo junto com todo mundo, Não né? tem como acontecer isso num ambiente de igreja. Não tem. É muito difícil. Acho que não é impossível, mas não tem como. Não tem como. Não tem como, irmão. Não tem como. E assim, o vínculo que você cria com as pessoas é interessante, né? Porque eu já estou em pequeno grupo, meu pequeno grupo, o Klaus era o facilitador, o pastor Klaus. E aí ele, por ser pastor na época, ele deixou eu como facilitador, e isso faz há 8, 10 anos atrás. E eu fui criando vários pequenos grupos e facilitadores foram tomando isso. Mas todas aquelas pessoas que eu passei durante esse tempo, eu criei vínculos inesquecíveis. Não perde, né? Inesquecíveis. É muito legal, muito bacana mesmo. Então, se você não está fazendo parte de um pequeno grupo, essa é a hora, tá perdendo. E o que acontece? As grandes igrejas, a igreja vai crescendo, vai recebendo pessoas, né? Cada classe de batismo aí 50, 60, somado ao pessoal que vem por transferência, 70 pessoas. Estaremos recebendo agora 70 pessoas, né? Batismo e transferência. Algumas pessoas de uma grande parte de outras cidades por transferência. E o que acontece? A igreja cresce. Então, a porta de entrada ela está bem larga, mas o grande desafio hoje de uma média para uma grande igreja é fechar a porta dos fundos. As pessoas entram e, com o tempo, nós não enxergamos mais essas pessoas dentro da igreja. E o desafio hoje é fechar essa porta do fundo. Né? O pequeno grupo é uma ferramenta, né? E o pequeno grupo, você entende, Dig, que o pequeno grupo é essa ferramenta para que as pessoas que entram pela porta da frente permaneçam vinculadas a essa comunidade, a essa família da fé? Como é que você entende isso? Sim, com certeza. Eu fiquei 1 ano fora no passado e quando eu voltei à igreja estava muito diferente. Eu olhava domingo e falava, meu Deus, quem são essas pessoas? Será que elas estão só de visita? Será que eu estou na igreja certa? Então. E a igreja cada vez mais cresce hoje em dia. E o pequeno grupo é algo muito bom porque facilita esse vínculo com as pessoas. E incentivar a igreja, né, toda a igreja, a participar de um pequeno grupo vai não só ajudar nós a cuidarmos e servirmos, mas ela mesma a poder ter, sei lá, uma motivação para, ninguém falou comigo na igreja, mas no seu pequeno grupo, você vai criar vínculo, você vai ter irmãos em Cristo, onde você vai poder contar com as pessoas. Então, eu acho que o pequeno grupo é uma parte fundamental, onde ajuda muito, principalmente igrejas grandes, assim, que a gente, às vezes, nem sabe quem está no culto de domingo ou não. Os pequenos grupos são fundamentais para isso. E eu entendo que o pastoreio também, a porta dos fundos, ela é fechada quando as pessoas se sentem pastoreadas. Até rimou, né? Porta fechada, se sente pastoreada. E eu estava lendo um livro, O Crescimento Explosivo de Igrejas, as maiores igrejas no mundo, né? E as maiores igrejas têm como estratégia principal esses vínculos semanais. E atrelado ao vínculo, o pastoreio. Ou seja, não é mais a figura do pastor que tem que pastorear a igreja como um todo, entendeu? E nem tem como, né? Então, o que acontece? O pastoreio é tão forte entre as pessoas do pequeno grupo que existem situações que o pastor não fica nem sabendo. O próprio pequeno grupo já consegue resolver. Lógico, algumas, né, de cunho um pouco mais importante, né, alguns problemas que o grupo entende que o pastor precisa tratar. Nós já tivemos experiência, né? Tremendas, né? Sim, acho que todos já tiveram, né? Tremendas. E um detalhe que eu posso acrescentar, esse pastoreio, as pessoas chegam na igreja por diversos motivos. Desesperado, né? Já tentou todas as alternativas, a maioria das vezes, né? E também chega porque, por livre espontânea vontade, mas aquele que Deus mandou, né? E a gente tendo essa pegada do começo da recepção. Isso é o PG lá, né? O PG tem que estar atento nisso aí. A igreja tem que estar atenta. Começando da recepção e direcionar o irmão, essa pessoa que entra dentro da igreja, antes de chegar no pequeno grupo, através das suas necessidades, e vai chegar no pequeno grupo. E aí vai começar o discipulado. Às vezes o discipulado é boa noite, irmão, seja bem-vindo, um abraço. E literalmente ele chega acolhido. E esse acolhimento é a conclusão do PG. O PG é a explosão para concluir essa recepção. O detalhe da importância do PG, por exemplo, o meu PG tem 6 casais. 4 são recém-chegados na igreja. 4 casais são recém-chegados. Dos 6 casais, são 4 são
Então, essa E receptividade. chega domingo, a gente se abraça, parece que Ixi, já parece que já conhece. Não, e o pastoreio é interessante, Parece porque o que pastoreio, ele acontece até no domingo, porque você chega, quem que você procura, né? Deixa eu ver se o fulano veio, se o Não, tem fulano gente veio. que chama todo o grupo para tirar foto. Sim, E eu me lembro que nesse livro o autor ainda colocou, né, que se uma pessoa não criar vínculo, isso foi feito uma pesquisa entre as maiores igrejas do mundo, se a pessoa não tiver vínculo com até 6 pessoas, ela não fica na comunidade. Olha que interessante. Porque até dentro do pequeno grupo, existe aqueles que são, às vezes, até mais próximos do que às vezes, o grupo que tem 12, 14, se acaba criando uma afinidade com 2, 3, 4, maior e mais profunda do que, às vezes, com o grupo todo, né? Sim. Porque tem coisas que a pessoa não vai querer abrir para 14, ela vai querer abrir só para o Nunes, só para Dig. Sim. É um café durante a semana, é ou não é? Uhum. Então, assim, ele disse, esse pastor que fez essa pesquisa, visitando as igrejas, entrevistando todos os pastores e grupos e tal, ele falou, se a pessoa não criar vínculo com até 6 pessoas, dificilmente Ela vai essa permanecer. porta dos fundos vai fechar, ela vai continuar aberta. Né? Interessante isso, né? Interessante, né? O vínculo, né? E isso é mais importante Exatamente. na igreja, é vincular as pessoas dentro da comunidade Sim. e reestruturar isso cada vez mais, né? Porque os pequenos estão crescendo, a igreja está crescendo. E eu acho fundamental, fundamental. Hoje, eu não vejo mais a nossa comunidade igreja cristã evangélica de Praia Grande sem pequeno grupo. Ah, não tem Não como. tem como. Não tem como. Pela extensão que ela é. Não E tem eu acho que como. falei essa semana ainda, coisas primordiais que eu acho na igreja. É o culto de domingo, é uma prioridade. Pequeno grupo, prioridade. As reuniões pontuadas para classe social, por exemplo, os gêneros, os adolescentes, né? Homens, etários, mulheres, sim. as faixas etárias. Eu acho fundamental esse tipo de reunião. Então, é uma bênção mesmo. Se quem não está participando e está vendo aí a CBD, já bota nos comentários aí, ó. Eu quero participar. Eu vou olhar depois, hein? E atrelado a essa fala do Nando, né, daquilo que é primordial para uma comunidade, o que não pode faltar num pequeno grupo, Dona? Acho que... Pizza. Eu acho que como a gente já falou aqui também, né? Acho que esse cuidado, um pastoreio a mais, assim, acho que isso não pode faltar num pequeno grupo. E para você, Dio, o que não pode faltar num pequeno grupo? Acho que tem as coisas básicas que a gente sempre faz, né? Tipo, a gente chega, um momento de comunhão é muito bom. Então a gente chega, conta um pouquinho da semana, aí começa o estudo e eu digo por nós aqui, mas é um momento muito gostoso de conversa, assim. Então a gente mesmo estando no momento do estudo, nós conversamos, a gente diz alguma coisa para cada um, para acrescentar ou algo do tipo. Então acho que é esse momento assim de comunhão, mesmo estando falando sobre o Senhor, ou contando uma coisa da sua vida, estando com pessoas assim, sabe? Legal. Pastoreio, comunhão, rapidamente, o que não Oração. pode faltar no pequeno Oração. grupo? Oração. Teve momentos que eu, como facilitador, preparei a palavra, falei, hoje vai ser aquela palavra. Aí todos chegaram, aí começou um assunto lá que acabou a palavra, vamos orar. Fomos oramos a noite, Legal, o tempo todo e... Mas é legal ter essa sensibilidade à voz de Deus. O Espírito Santo está conduzindo, né? É isso que eu ia, como resposta, eu estava analisando, dada a nossa experiência, né? De convivência, não a minha experiência, mas dando de convivência com os irmãos, a gente sentia assim, ter essa sensibilidade que você tem de ver o agir do Espírito Santo. Prepara um estudo, cara, e aí, não quero dar esse estudo. Se for radical, a gente fecha a Bíblia muitas vezes, vai para a oração, e o agir do Espírito Santo incomodando os corações das pessoas, que chega até a se derramar pelo agir do Espírito Santo. E a minha resposta é essa, amigo. É ter essa sensibilidade da necessidade do grupo, às vezes de um irmão, deixar o agir do Espírito Santo. Cara, é tremendo isso. Eu tive experiência tremenda. E eu queria acrescentar, não pode faltar Cristo no pequeno grupo. Sim. Né? Porque o que acontece? O grupo vai ficando um ambiente tão gostoso, tão legal, que o que acontece? A tendência é deixar Jesus do lado de fora e a gente fica ali naquele espaço legal, gostosinho, ou então aquela conversa de autoajuda, né? Eu te ajudo, você me ajuda, e Jesus, a cruz, o verdadeiro evangelho, ele fica de lado no pequeno grupo. Já aconteceu. Eu já vivi um grupo onde nós éramos tão afinados, tão íntimos uns dos outros,
que às vezes eu chegava em casa vazio e falava para minha esposa, caramba, a gente conversou de tudo hoje. Foi legal, mas foi legal, foi interessante, mas alma, Jesus né? não sentou no meio do grupo hoje. Eu senti falta de falar de Jesus, né? De falar, de dar mais tempo a Cristo, né? A cristificar o grupo, né? Então, esse é onde a gente tem que ter esse cuidado. O grupo precisa cristificar, ele precisa ser Cristo. Cristo tem que estar sentado no meio, né? E toda fala, todo pedido de oração tem que ter como proposta a pessoa de Jesus. E não, vai lá que você consegue, eu tô com você. Pô, legal, a gente tá junto. Bonita. Não, bacana, mas se não tiver... É Jesus que faz a obra, é Ele que converte, é Ele que transforma, é Ele que santifica, é Ele que age. Porque senão vai ser só mais um ambiente gostoso, o qual você pode ir numa pizzaria, vai num parque de diversão, volta, mas não é como um ambiente de igreja, né? Um ambiente onde Cristo opera, né? Sim. 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali estarei. Então, o ambiente é esse, exatamente. Muito bom esse... Cristo no centro, né? Nunca se esquecer disso. Não tira Jesus do meio, porque a gente chega em casa vazio. Parece que ficou faltando alguma coisa, né? E eu já tive nas experiências, exatamente igual a você, não era correntes, mas tinha reuniões do pequeno grupo que não ficou tão cristocêntrico. E eu senti a mesma coisa. Hoje foi legal, mas não... Sabe quando... Faltou. Só deu a entrada, você vai num lugar para comer aquela comida gostosa, fala, hoje eu vou me deliciar, né? Só que você come só uma torradinha, você sai e fala, pô, não sei, não... foi legal. Nós temos que ter essa sensibilidade de estar num momento lá, de viver em ação. Às vezes a Bíblia, bênção, o Senhor está lá. Mas às vezes a ação de te abraçar, eu estou fazendo a ação do Cristo. Porque às vezes o irmão está querendo um abraço, chorar no teu abraço, que a casa está caindo, o mundo está caindo, está querendo um abraço. Esse ato é Cristo. Eu penso dessa maneira. Sim, lógico. E sei que muitos facilitadores, né, estão vendo esse vídeo, então isso é muito, muito profundo e primordial. Colocar Cristo sempre na tua reunião. É um desafio, mas é muito bom. E eu já vivi o desafio de... A gente colocou uma vez, em um dos grupos que eu participei, colocamos a alimentação no começo, né? O pessoal chegava, via direto do trabalho, vamos comer primeiro. E aí a gente ficava 1 hora comendo. Quando eu olhava pro relógio era 9h20, 9h15, 9h20. Aí os que chegavam atrasados comiam, passavam do horário, né? Porque chegou por último, ia comer alguma coisa. E a gente ficava meio esperando para começar, até todo mundo sentar e tal. 20 minutos de palavra, 10 de oração. E aí Jesus falou, pô, legal, vocês comeram 1h30. Fizeram uma oração de 5 minutos e foram para casa. Então, tá entendendo quando eu falo que Cristo, ele não... Eu acho legal o abraço, isso tudo faz parte, né? É Cristo abraçando a pessoa através da sua vida, né? Quando eu digo abraço, é no sentido de você comer e degustar com a palavra. Sim. Quando Cristo estava lá e estava comendo e estava pregando. E ensinando. Estava ensinando. Agora você chegar para comer e falar de futebol, 1 hora disso, aquilo, aí foge do foco de crer, não tem Cristo. Exatamente, isso é importante. É o cristocentro, né? Tô comendo, falo de Cristo. Exatamente. Tô orando, tô falando da palavra, tô conversando Cristo. Por quê? É um ambiente, é igreja fora da igreja. Então, e nós temos que ter essa sensibilidade. O assunto quando você vem domingo na igreja, o que você faz? Você louva para quem? Você ouve a palavra de quem? Você se derrama para quem? Na igreja qualquer. Cristo é o centro. Então, essa igreja fora da igreja também tem que ser o centro do Cristo. Apesar de ser um ambiente mais descontraído, mas tem que ter essa finalidade. E assim, pensando em tudo isso, qual seria a importância? Qual é a importância do pequeno grupo na sua vida hoje, Duda? Tem sido muito desafiador, assim, como facilitadora. Mas eu creio que eu sinto o cuidado de Deus através das minhas meninas, assim, também, sabe? A gente teve uma experiência agora no último pequeno grupo que a gente pôde falar dos nossos sofrimentos. Só que nesse meio que a gente estava falando, a gente começou a falar de outros assuntos também e eu poder ver elas ensinando umas às outras. O que foi muito bom. Então, eu acho que eu tenho aprendido muito com elas e creio que elas também têm aprendido bastante umas com as outras. Você acha que você vai ensinar, você que acaba sendo ensinada, né? E você, Edi, qual a importância do pequeno grupo na sua vida? Acho que pra mim, hoje em dia, tem sido muito irmandade mesmo, assim, sabe? A gente chegar cansado da semana e poder contar o que tem acontecido na nossa vida
e poder ter amigas e irmãs em Cristo orando por mim, por todas nós, né? Por isso que eu falei, o momento de oração é o melhor momento que a gente tem do PG, porque nós oramos umas pelas outras e eu tenho sido muito bem acolhida e Cristo tem usado muito todas as meninas, assim, do PG para com a minha vida, sabe? Sim. Então tem sido muito bom, tem sido um acolhimento mesmo, uma irmandade a gente tem criado no nosso PG. Que legal. E para você, Nando, qual que é a importância do PG na sua vida? O PG na minha vida é assim, eu nunca fui num pequeno grupo e saí do mesmo jeito. Então você vê que ali Deus opera. É que nem no culto de domingo, eu não sei, mas eu nunca cheguei na igreja de um jeito e saí do mesmo jeito. Nunca num domingo. Sempre eu saí sentindo a presença melhor, com algum tipo de problema, Deus falou comigo, entendendo algumas coisas, ou perguntando, mas nunca saiu. O pequeno grupo para mim é isso, né? Lá a gente pode compartilhar coisa que fica ali mesmo, né? Porque uma das regras do pequeno grupo, que se fala no pequeno grupo, fica dentro do pequeno grupo, né? Então, eu, por exemplo, já presenciei casal e a mulher falando, ó, briguei com meu marido, eu preciso de oração, e o cara do lado dela, de cabeça baixa. Então, é um ambiente bem descontraído e, assim, bem profundo. Sim. Então, não tem nenhum ambiente desse hoje, né? Você pode vir numa reunião de homens com 20 homens, você pode ir num culto que nem nós tivemos aí, os cultos de aniversário da igreja, você não tem esse ambiente. Sim. Que você acha no pequeno grupo. De ir ali derramar teu coração, chorar e contar testemunho, pedir oração por algum enfermo, pela sua vida também, não tem. Então, para mim, é o único lugar que você Então, consegue pelo que eu fazer entendi, isso. é um ambiente onde você também é ensinada e ensina. É um ambiente onde você é pastoreada, né? É um ambiente onde você é transformado, porque você chega de um jeito e sai de outro. E o Nunes para fechar com chave de ouro. Eu penso que, além disso, do que o irmão faz aí, nós temos essa proximidade de experiência que a gente se conecta com Deus. Sim. Pela experiência dos irmãos. E os irmãos percebem que nós estamos na mesma luta. E a gente tem aquela palavra... É confortante, né? Confortante, mas a gente tem aquela ligação, putz, Senhor, manda pessoas que estão na Às mesma vezes o luta, cara maior chega do que a lá, minha, O cara cara. chega lá e fala assim, tô com um problema. Aí na hora que você começa, o irmão começa a Putz, contar, e você fala, eu eu tenho que achei fazer assim, cara. eu achei porque que eu tava tenho com que fazer problema. assim. Eu tenho que fazer assim, porque, putz, o cara... É vergonhoso, Olha o né? estúdio aqui bacana. Vergonhoso, esse estúdio tá E a tá em outra reforma. ação, irmão, o que eu vejo é que essa proximidade que o PG dá, a gente vai naquele versículo, amai uns aos outros. Porque a gente está tendo essa comunhão de amar. Meu, tremendo, cara. É tremendo. PG, e para concluir do meu ponto de vista, é que foi através do PG que eu tenho intimidade com os irmãos. Sim. Não tem como. Nós mesmos nos conhecemos, mas depois que tivemos o PG junto, a intimidade ficou bem maior. E é um Exato. momento de crescimento também com o Senhor, né? Onde a gente pode Essa aconselhar ligação. uns aos outros, estar mais próximos da palavra, né? E acho que é um momento muito importante. Sim. Legal, queridos. Eu acho que valeu, né? Esse tempinho nosso, esse bate-papo. Tá? Teremos mais 2 domingos com outros grupos. Estarão aqui conosco. Eu acho que tá cheio de comentário lá, ó. Depois eu corto o vídeo, porque deve tá cheio de comentário. Eu quero ir. Espero que vamos responder todos. Espera que eu vou responder todo mundo. E eu queria terminar com 1 João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o desafio para mim é o desafio de amar. Quando eu me encontro desnorteado na vida, eu tiro a bússola do bolso e a bússola sempre aponta para o norte, certo? Ela vai te nortear. E quando eu estou desnorteado, não sabe para onde essa bússola aponta quando eu tiro ela do bolso? Para pessoas. Deus fala, sabe por que você está desnorteado? Porque a bússola está apontando para você. E quando a gente vive um evangelho apontado para nós, nós vivemos uma vida desnorteada. Porque pode ter certeza, quando você olhar e falar, Deus, por que eu estou vivendo um evangelho tão fraco, tão frio, tão sem resultado, tão vazio, tão inoperante? Quando você tirar essa bússola, ela vai apontar para pessoas. Pessoas. Sim. Filho, está faltando pessoas na sua vida. Então vocês estão expressando essa gratidão toda e esse testemunho todo,
Porque quando vocês tiraram a bússola do bolso e perguntaram para Deus, Deus, o que eu preciso fazer para que a minha vida cristã se torne uma vida mais viva, né? Essa vida em abundância. Vocês entenderam que Deus falou para você, vai se envolver com pessoas, vai se relacionar com as pessoas, para de ficar olhando para o seu próprio umbigo, né? Vai servir, vai abençoar, vai orar uns pelos outros, né? Vai se envolver. Abre a tua casa para receber pessoas na sua casa, né? Então, o desafio que eu deixo para os irmãos, para mim e para vocês, amados, amemos uns aos outros. Amém. Porque o amor procede de Deus e aquele que ama conhece a Deus. Conhece por quê? Porque Deus se revela a você através da face do outro. Sim. Cadê Deus? Está aqui, ó. É porque você precisa abrir a porta da tua casa para que Deus, através da DIG, entre na sua casa, na sua vida. E na sua vida e se revele a você, né? Em nome de Jesus. E falar de amor, né? A gente vê lá o texto de 1 Coríntios 13, né? Quando vai descrevendo o que é o amor, né? E lá no versículo 13 diz assim, assim, pois, permanecemos na fé, na esperança e no amor. Mas entre esses, o amor é o maior deles. É o maior deles. Realmente. O desafio é amar. E se você não abrir a porta da tua casa, você não vai amar, não. Ninguém ama sozinho. Exatamente. Amém? Vamos orar, queridos? Amém, meu irmão. Valeu, Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo convite. Tá? É ao vivo, então é isso aí, irmãos. É ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Que Deus os abençoe e continue nos inspirando, nos motivando a vivermos esses ambientes de relacionamento, né? Extra culto de domingo, como diz lá em Atos, né? Do templo e de casa em casa, no partir do pão e nas orações. Vamos orar? Deus, obrigado mais uma vez por essa manhã. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados a Ti. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, por todas essas experiências que eles estão vivendo, servindo ao Senhor, servindo pessoas, amando ao Senhor, amando a Deus, amando pessoas, né? Orando, clamando, jejuando, se envolvendo com pessoas, crescendo, amadurecendo, se envolvendo com pessoas. E esse é o chamado, esse é o convite, essa é a convocação do Evangelho a todos nós. Amar, porque amando conhecemos a Deus. E Deus se faz conhecido a nós através da vida, da face do outro, né? Amém. Que está diante de nós, em nome de Jesus. Amém. Continue conduzindo esta comunidade, que outros grupos possam surgir, possam ser abertos, para que aqueles que ainda não participam Amém, Deus. se envolvam, ó Deus amado, e que também sejam abençoados, como todos nós aqui estamos sendo e ainda seremos até a volta de Jesus. Amém. Hoje, né, e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Valeu, um abraço. Dá um tchau lá para eles lá, todos vocês aí. Abençoe, Bota seu nome aí, se você quiser um pequeno grupo. Põe aí embaixo aí nos comentários, teu nome aí que a gente vai caminhar você. Procura pro nosso- você, né? Procura Isso, você. pode me procurar no culto de domingo aqui, ou no meu próprio no celular, ou bota seu celular aí embaixo que eu entro em contato com você. Amém? Deus abençoe a todos. Até na noite, no nosso culto às 19 horas. Deus abençoe.